Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à palavra do dia, irmãos, que se encontra no livro de Abacuque 2. Os 6 ai de Deus. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? Ai daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu vinho no alto, a fim de se livrar da mão do mal, mediante extorsão. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre, e o embebebas para ver a sua nudez. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto do ouro e prata, mas no meio dele não há espírito. Aleluia. Irmãos, neste capítulo de número 2 do profeta Abacuque, tanto os caldeus como os judeus estavam em iguais condições. Ambos eram povos que estavam em desconformidade com Deus, o Deus de Israel, principalmente porque eram descendentes de Abraão. Mas o profeta Abacuque, irmãos, achava que a nação de Israel era mais justa diante das nações ao seu redor. E ora a Deus e aguardava que Deus lhe desse uma resposta. E Deus lhe ordena que escrevesse sobre as tábuas a sua mensagem, para que o povo pudesse ler. E o torna bem legível, provavelmente com letras grandes. Certamente, irmãos, o povo que lia a sua mensagem saía bem pensativo, pois a mensagem era direto do trono de Deus. A primeira mensagem de Deus ou resposta foi sobre o tempo em que Deus haveria de cumprir a visão dada a Abacuque. Abacuque 1, 2 e Abacuque 2, 3. A visão, irmãos, que concedeu a Abacuque, ou seja, o peso do Senhor acerca de Judá, aconteceria, irmãos, no tempo determinado por Deus. E ele não precisava esperar. Mas por que Deus pediu a transcrita sobre as tábuas? Certamente, irmãos, pelo tempo, duraria muito tempo mais, teria uma grande visão. Quem lia sobre a invasão dos caldeus teria que correr no tempo. Ora, mas não tardou e os caldeus, irmãos, levaram cativo todo o povo de Israel. Abacuque 1, 6 a 11. A punição de Israel e Judá, irmãos, era por certo, no tempo determinado por Deus. Mas o profeta Abacuque já estava indignado, não conseguia entender por que um incircunciso, um ímpio, iria castigar todo o seu povo. Por que Deus admitiria que isso acontecesse? Ele não conseguia compreender a posição de Deus. Mas a resposta de Deus, irmãos, ela era precisa. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Deus estava mostrando a Abacuque, irmãos, a diferença do justo e do ímpio. Ele mostra que a diferença dos dois era a sua fé, que foi dada por ele mesmo. Mas através da visão dada a Abacuque, ele pôde compreender, irmãos, que tanto os homens de Judá e Israel, quanto aos caldeus, eram ímpios perante o Senhor. E aqueles que Abacuque considerava mais justo que os caldeus, tornava-se ímpios, visto que o povo que se chamava pelo seu nome era dado ao vinho. Versículo 5. Então, qual era o vinho que o povo de Israel se embriagava? O vinho do fruto da videira? Não, certamente não. O vinho que os ímpios de Israel eram dados, entregues, é o sono profundo, irmãos, que falou o profeta Isaías. Isaías 29, do 9 ao 10. Pasmais e maravilhai-vos, folgai e clamai, pois bêbados estão, mas não de vinho. Andam quase caindo, mas não de bebida forte. O Senhor derramou sobre vós um espírito, o profundo sono.
E ele fechou os vossos olhos, os profetas. Eles vendeu as vossas cabeças, os videntes. Quem não compreendia suas profecias, irmãos, era dado ao vinho, ou seja, desleal, ímpio. E andava tonto, diferente do justo que vivia pela fé. E o ímpio era soberbo, e este não permanecerá. Versículo 5. Abacuque, irmãos, havia questionado a Deus, mas após as palavras do Senhor, Abacuque percebeu que não havia diferença entre os caldeus e o povo de Judá. Assim Deus se inicia, ai daquele. Amém, aleluias.